Vamos dar continuidade ao culto, meus irmãos queridos. Propusemos para o ano de 2018 o tema Comunhão, um desafio para a atual geração. Desde o primeiro domingo que eu preguei em janeiro, eu tenho dito aqui que o nosso primeiro objetivo é motivar a igreja a um relacionamento íntimo e diário com Deus. Essa é a razão de viver. Adorar a Deus com as nossas vidas é um relacionamento íntimo e diário com Deus. Entra ano, sai ano, entra desafio, sai desafio, tudo tem a ver com isso. A nossa vida é isso. É viver em intimidade com Deus. É crescer na comunhão e no relacionamento com Deus. Nada é mais importante do que amar a Deus e do que se relacionar com Deus. Não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Nada é mais importante do que um relacionamento com Deus. Comunhão com Deus, irmãos, meus irmãos. Comunhão com Deus, meus irmãos. Não é algo natural para mim. Não é algo natural para você. O homem caído apenas se afasta de Deus. Isso é que é natural para nós, enquanto seres humanos. Até mesmo o cristão, aquele que já foi transformado pelo poder de Deus, já foi regenerado, já foi justificado, tem sido santificado, que tem o Espírito Santo, mas por causa de sua natureza pecaminosa, precisa travar uma luta contra a sua própria carne para desenvolver mais intimidade com Deus. Gálatas 5 fala sobre isso. A gente precisa lutar contra a carne, e a carne contra o Espírito. Primeiro objetivo, então, é motivar a igreja a um relacionamento íntimo e diário com Deus. Segunda meta proposta é animar a segunda igreja evangélica dos irmãos a um relacionamento íntimo uns com os outros. Irmãos, nós não podemos amar a Deus se não amamos os irmãos. 1 João 4,20 fala isso, não é? Que a gente só ama a Deus se a gente amar os irmãos. É a prova, é a constatação de que amamos a Deus, não é? Quando amamos a Deus, necessariamente amamos os irmãos. O resultado natural de amar a Deus é amar a igreja, especialmente a igreja local, que é o nosso ninho, é onde convivemos semanalmente. Portanto, é incoerente e é inconsistente dizermos que amamos a Deus. Ó Deus, há um caminho para a adoração, estamos aqui só para te adorar e tal e tal. É incoerente dizer isso, que amamos a Deus, que temos comunhão com Deus, se não amamos a igreja e não temos um compromisso, uma comunhão com a igreja. Isso é importante ser ensinado. Também tem explicado, irmãos, no decurso deste ano, né, o que significa a palavra comunhão, não é? A palavra na língua grega é koinonia. Tem o sentido de compartilhar ou dividir a vida, né? Também significa participação mútua ou harmonia de pensamentos e propósitos. E finalmente significa também associação ou companheirismo. E na noite de hoje meditaremos em um texto bíblico que destaca 4 vantagens do companheirismo ou da comunhão. Não é? Então eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 4. Dos versos 7 a 12.
Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo 4, dos versos 7 até o 12. Vamos lá, irmãos. Ânimo. Normalmente é um texto usado em cerimônias de casamento, né, Tiago? De Lara. Mas esse texto tem muito a dizer sobre companheirismo de uma forma geral, ampla, não só dentro do lar, do casamento. Está na Bíblia, viu, irmãos? Eclesiastes vem depois de Provérbios, que vem depois de Salmos. Capítulo 4, dos versos 7 até 12, diz assim: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar mais uma vez, feche teus olhos, querido Deus, Pai de amor, dono da palavra, da Bíblia. Queremos pedir a tua graça, Deus, a tua bênção nesse exato momento em que lemos e que estudaremos, Deus, a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, o agir poderoso do Senhor em nós. Queremos pedir, Deus, o atuar do Teu Espírito em nossos corações, em nosso interior, Pai. De maneira que sejamos impactados fortemente, transformados, encorajados, estimulados, Deus, a vivermos em companheirismo. Em nome de Jesus. Deus nos criou, irmãos, para vivermos em comunidade, em comunhão. E isso nos faz bem, por mais que seja difícil, às vezes, conviver com pessoas diferentes, né? Às vezes é difícil conviver com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, com os netos, com os avós, com os irmãos em Cristo. Como é difícil conviver com pessoas que são diferentes da gente. Mas Deus nos criou para isso. E Deus nos criou contando que isso seria benéfico para nós, que isso seria vantajoso para nós. E esse texto, ele descreve 4 vantagens da comunhão, do companheirismo. Ok? A primeira vantagem está no versículo 9. A comunhão faz a vida mais produtiva. Quero convidar vocês para lerem junto comigo, verso 9. Quem tem a mesma tradução, tá? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu... Até aí tá bom. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. A comunhão faz a vida mais produtiva, faz a vida mais eficiente. Quando 2 trabalham juntos, o serviço rende, irmãos. Trabalha mesmo, não vai enrolar não. Quando os 2 trabalham juntos, o serviço rende, termina mais cedo ou produz mais. Consequentemente, há mais lucro, há mais eficiência.
Eu citei o exemplo, estávamos aqui ontem, 11 pessoas trabalhando. Foi um recorde na organização do bazar. A gente já veio aqui com 4, 5, 6, 7, mas com 11, eu vou tirar 2, né? 2 não conta, né? 9, né? Foi muito bom, o serviço rendeu, 5h30 tínhamos terminado. Se tivéssemos só 3 ou 4, talvez não teríamos terminado ontem, né? É um exemplo. Quer outro exemplo? O marido que auxilia a esposa, lavando a louça, enxugando, guardando. Não é legal, esposa? Não dá mais produtividade, não termina mais cedo. Aí os dois terminaram, os dois podem juntos conversar, os dois podem juntos orar, passar mais tempo juntos. As irmãs da igreja, quando se unem para trabalhar com as crianças, não é? Uma, vamos supor, né? Uma toca, outra canta, outra ensina, outra faz um lanchinho, outra fica de olho na bagunça e tudo mais. Quando tem uma equipe que se une, há mais produtividade, as coisas fluem. A comunhão faz a vida mais produtiva, a melhor paga, né? Rende mais. A primeira vantagem da comunhão, do companheirismo. Mas o verso 10 traz outra vantagem. O verso 10 diz: porque se caírem, vamos ler comigo? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A comunhão traz ajuda e apoio nas horas difíceis. A comunhão, irmãos, companheirismo, nos dá o privilégio de sermos amparados, de sermos socorridos nas horas mais difíceis da nossa vida. De quando você tropeça e cai, você tem alguém do seu lado para te ajudar a levantar. Como é confortante isso. Como é bom você ter irmãos, você ter irmãs verdadeiros que estão ao seu lado e te ajudam a caminhar, te ajudam a levantar. A outra face disso é que a gente também aprende a amparar e a socorrer os irmãos que estão caídos por causa das dificuldades, por causa das pedras no caminho. Como é bom poder ajudar alguém, poder cooperar, como o Hélio comentou aqui agora mesmo, um tipo de ajuda, né? Como é bom poder apoiar e ajudar alguém em momentos difíceis na vida dessa pessoa. Uma queda, por exemplo, numa vala ou de um lugar alto, pode ser fatal. Especialmente se você estiver sozinho. Mas com a companhia de alguém, há socorro, há apoio. Irmãos, há muitas pedras no caminho, não é? E como? Muitas pedras no caminho. E às vezes essas pedras são grandes demais. Graças a Deus, que pelo seu amor e pela sua provisão, Ele coloca pessoas em nosso caminho. Pessoas que nos ajudam a levantar, nos dão a mão e falam: vamos lá, irmão. Segue em frente. Nos ajudam a ser curados das feridas, dos tropeços, das quedas. Nos ajuda a continuar a caminhada. Amém? Versículo 11, terceira vantagem. A comunhão traz conforto e saúde nos dias maus. Vamos ler comigo? Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? O companheirismo traz conforto e saúde. Como é bom ter alguém que nos aquece nas noites frias de inverno. Eu não estou falando só do marido e da esposa, não. Eu não estou falando de uma relação sensual ou sexual. Eu estou falando de saúde, de conforto. Eu me lembro da época de acampamento, né? Onde a gente enfileirava aquele monte de colchonete, assim, um atrás do outro, todo mundo dormindo assim, encolhidinho. Às vezes no tempo, assim, na chácara.
né? Era uma festa, era uma algazarra. Na minha época, né? Até David. Então, e a gente se sentia confortado, se sentia aquecido. Tinha uns mais enjoadinhos que queria dormir sozinho, que passava frio longe, né? Que no meio ali da turminha, todo mundo ficava aquecido, né? Quando dormia, né? Pensa, irmãos, nos viajantes que dormem às vezes no templo, ou às vezes dormiam, né? No templo ou na caverna, naquela época da palavra de Deus, né? Na época do Velho Testamento. Eles dormiam bem próximos uns dos outros, porque o calor humano os mantinham saudáveis, vivos, dentro daquele lugar, né? Naquela situação. Da mesma forma, né? Como é bom a companhia de alguém que aquece o nosso coração, que revigora a nossa alma em tempos de frieza espiritual e emocional, em tempos sombrios, em tempos tristes. Como é bom ter um coração do seu lado, quente, alguém que olha nos seus olhos e fala: irmão, estamos juntos, estamos ao lado uns dos outros. Eu posso dizer que eu tenho algumas pessoas assim, não muitas. Eu tenho algumas pessoas, pode chover canivete, estamos juntos, estamos lado a lado, né? Eu me sinto encorajado com esses irmãos, e eu também quero encorajar esses irmãos, e a gente tem esse livre trânsito uns com os outros. Você tem irmãos assim? Você tem pessoas assim? Quero que você pense nisso, a importância disso. E o verso 12, a quarta vantagem da comunhão. A comunhão traz força e resistência no dia da guerra, no dia da batalha. Vamos ler juntos. Se alguém quiser prevalecer contra os dois... Irmão, vamos lá, companheiros. Vamos ler juntos. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? É isso aí, irmãos. Companheiro é para isso. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. Eu não sei vocês, eu sou o irmão mais novo, né? Como é bom ter um irmão mais velho para te defender, não é? Talvez você não é irmão mais novo, ou talvez seus irmãos mais velhos nunca te defenderam, mas às vezes uma mãe vai te defender, não é? Um pai, não é? Ou às vezes um amigo. Como é bom ter alguém que entra na sua frente quando um goleiro, seja juiz de um jogo de futebol, o goleiro seja juiz desse tamanho, o goleiro parte para cima de você e vem alguém e fala: não, não bato nele não, bato em mim primeiro, né? Tomara que esse em mim primeiro seja bem grande, né? Os viajantes naquela época, vocês percebem que essas ilustrações dadas aqui, elas se referem a viajantes, né? Os viajantes naquela época também se sentiam mais seguros, viajando em duplas ou em grupos, para resistirem aos ladrões, né? Aos ataques, aos perigos da viagem. Como é importante, da mesma maneira, o apoio de um irmão na luta pela verdade, a favor da palavra de Deus. Pessoas que amam a palavra de Deus. Pessoas que zelam pela palavra de Deus. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. Então a comunhão traz força, traz resistência no dia da batalha, no dia da guerra. Estamos de mãos dadas. Você bater nesse, vai ter que bater em mim também. Esse é o irmão, esse é o companheiro de verdade. Queridos irmãos, o sermão de hoje, então, tem a nos ensinar, não é? 4 vantagens da comunhão, do companheirismo, no livro de Eclesiastes, capítulo 4. A primeira vantagem é que a comunhão faz a vida mais produtiva, não é? O serviço rende quando mais pessoas se unem para trabalhar, não é? Para servir. A comunhão traz ajuda e apoio nas horas difíceis. Lembrando
daquela pessoa que cai, que se machuca, né, no caminho. Então a comunhão, ela traz apoio nessa hora, ajuda para aqueles que estão desanimados, feridos, cansados, não é? A comunhão, ela traz conforto e saúde nos dias maus, nos dias frios, nos dias chuvosos da nossa vida, nos dias onde o coração não está aquecido. E aí um irmão do seu lado, ele te ajuda, como uma brasa quente que toca numa brasa fria e aquece aquela outra brasa. Maravilhoso isso. E a quarta vantagem é que a comunhão traz força e resistência no dia da batalha. Lembra daquela ilustraçãozinha do palito de churrasco? Né? Quebrar um palito de churrasco nem é fácil, até para uma criança. Mas junta uns 6 ou 10 palitos de churrasco, tenta quebrar isso meio. É mais complicado, é mais difícil, não é? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. A comunhão traz mais força e mais resistência. E o sábio, né, Salomão, ele encerra esse texto dizendo, não 2 apenas, mas o cordão de 3 dobras. Não se rebenta com facilidade. Quanto mais companheiros, melhor. Mas companheiro de verdade. Não aqueles companheiros que só se julgam companheiros e na hora H correm. Você tem companheiros assim? Verdadeiros? Né? Você tem companheiros que estão ao seu lado quando você precisa? Não só nos dias bons, né? Nos dias de festa, mas nos dias sombrios, nos dias difíceis, eles estão do seu lado. Se você tem, preserve. Preserve. Cuide bem desses companheiros. Seja fiel, leal a eles, né? Eu tenho 2 desafios nessa noite. Primeiro desafio, busque companheiros para a sua vida. Se você está aqui casado, preste atenção nisso. Encontre na sua esposa ou no seu marido um companheiro ideal para a sua vida. Se você ainda não tem ou não a tem. Confie nele ou nela. Abra-se com ele ou com ela. Ore. Não tenha segredos com sua esposa, com seu marido. Para isso nós temos o casamento. Para crescermos em amor e unidade. Não use de mentira no seu lar. Não use de ocultar a verdade. Fala, eu não minto, eu omito. Isso só traz tristeza e desconfiança no lar. Né? Encontre no seu marido, no seu cônjuge, um companheiro leal, verdadeiro. Se você não é casado, encontre nos seus pais, jovens, pessoas que vocês confiam. Pessoas com quem vocês podem se abrir. Pessoas que com certeza te amam. E podem te amparar. Nos momentos difíceis de sua vida. Nas dúvidas, nas inseguranças que você tem. Confie. Encontre na igreja irmãos maduros. Em quem você possa confiar. Com quem você possa se abrir. Às vezes você fica inseguro, eu já me abri com alguém, não deu certo. Encontre pessoas maduras e seguras. Nós somos pecadores, mas encontre pessoas que você pode confiar, pode se abrir. Talvez você não tenha um companheiro em casa para se abrir. Encontre alguém na igreja. Há vantagens maravilhosas na comunhão, no companheirismo, né? Busque companheiros. Confie neles. E se abra com eles. Se abra com essas pessoas. Quanto mais companheiros, melhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto tão simples, tão pequeno, mas tão confortante, Senhor. Tão encorajador, Senhor. Ajude-nos. Às vezes nos sentimos tão sozinhos, Senhor. Às vezes nos sentimos
contra a maré. E a maré nos levando para dentro do mar, do oceano. E não temos força, Deus, para voltar para a praia. Às vezes nos encontramos contra a correnteza, que nos leva para o fundo e nos afoga, Senhor. Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos que o Senhor tem nos dado pessoas que devemos ter comunhão, devemos ter companheirismo, pessoas com quem podemos contar, a quem podemos confiar, Deus, com quem podemos confiar. Ajude-nos, Deus, a encontrarmos dentro do nosso lar companheiros ideais. Ó Deus, muda o que precisar mudar em nossa igreja, querido Deus. Ensine-nos, Deus, a termos comunhão dentro do nosso lar. Ajude-nos, Deus, a termos comunhão com os nossos irmãos em Cristo, com nossos pais, com nossos filhos, com a esposa e com o marido, Pai. Há grandes vantagens na comunhão. Em nome de Jesus, Deus, que nessa semana o Senhor possa produzir mudanças em nossas vidas, que possamos sentir o conforto, o consolo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu dizer mais uma coisa.